Som. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a nós estarmos em pé, para nós orarmos ao Senhor. Nessa hora, coloque sua vida diante do altar do nosso Deus. Feche seus olhos. Bendito é teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos te render graças, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa em segurança, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na tua santa presença, para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de receber honras, glórias e louvor ao teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem sido conosco um Deus zeloso, um Deus que tem aberto as portas, um Deus que tem cuidado da nossa família, um Deus que tem cuidado da nossa saúde. Nós te louvamos, Senhor, pela alegria da tua salvação que está nos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem sido derramado sobre nós. E nessa hora, Senhor, nós queremos dizer a ti, Senhor, que nós somos pequenos, nós somos falhos, somos pecadores. Temos um monte de falhas, Senhor meu Deus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Perdoe a nossa transgressão, perdoe o nosso pecado. Muitas vezes, Senhor, nós agimos de forma que não entendemos. Às vezes agimos de forma também deliberadamente, Senhor. E nós que pedimos perdão, Senhor. Porque, Senhor meu Deus, toda a nossa essência, ela é inclinada a fazer, Senhor meu Deus, aquilo que não é do teu agrado. Perdoa os nossos pensamentos, Senhor, que pensamos, até mesmo falamos, Senhor, muitas vezes, que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Mas que, Senhor meu Deus, a alegria da tua salvação seja renovada nas nossas vidas nessa hora. E que teu Santo Espírito, que habita no nosso coração, ele possa operar em nós uma bênção, Senhor. Nos liberta, Senhor meu Deus, de toda ansiedade. Se há enfermidade, o Senhor cura no nome de Jesus nessa hora. Que o Senhor nos restaure, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Para que assim nós possamos estar libertos, Senhor, de todo aquilo, Senhor, que nos queira tirar, Senhor meu Deus, que nos queira nos distrair, para que nós não possamos perceber o teu agir, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que nós estejamos sensíveis, atentos à voz do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor. E pedimos a tua no nosso meio. Manifesta a tua graça, a tua glória no nosso meio nessa noite, Senhor. Que os nossos olhos possam contemplar os céus abertos, Senhor meu Deus. Por isso nós oramos ao Senhor e pedimos a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando deles receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, dá-nos a tua bênção, segundo o entendimento da tua palavra, que teu Espírito Santo governe todo esse período, porque sem a direção do teu Espírito Santo nós nada podemos fazer, Senhor. Por isso, abre o nosso entendimento, retira tudo aquilo que nos distraia nesta hora, seja preocupações, seja ansiedade, seja qualquer tipo de distração, mas que nós possamos estar atentos a ouvir a voz do teu Santo Espírito. Nós assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é: não viva de esmola, viva a vida transformada por Deus. O texto que nós vemos fala a respeito de uma cura, de um milagre maravilhoso, operado na vida de um paralítico de nascença. Então o texto mostra que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração às 3 da tarde. E no verso 2 disse que esse homem, que era paralítico de nascença, eles o levavam até a porta do templo, chamada Formosa, e ali o colocavam para que ele pudesse pedir esmola àqueles que entravam ou àqueles que saíam. E o homem ficava ali na esperança que alguém se compadecesse dele e lhe desse aquilo que ele estava pedindo, ou seja, a esmola que ele precisava para se manter vivo durante algum tempo ou alguns dias, né? Mas a vida daquele homem, ele não era daquele jeito porque ele foi acometido por um acidente ou acometido de uma doença posterior e ele veio perder a paralisia das suas pernas. Não, ele já nasceu naquela situação, né? Uma situação muito difícil. Então, a expectativa da vida dele era quase que zero. Ele já não tinha esperança de que ele seria curado ou que aquela situação na vida dele poderia se reverter. Ele já estava conformado com aquela vida que ele vivia. Mas o que eu quero apresentar nessa noite, não só para os irmãos, mas também para a minha vida, 3 lições que essa operação de maravilha, ela nos ensina como a viver uma vida transformada pela ação do poder do Senhor. E a primeira lição que eu quero expor para os irmãos aqui à luz da palavra é: saia do conformismo. Saia do conformismo. Esse homem, ele era coxo desde nascença, ele é paralítico. Ele dependia de outras pessoas para se locomover. Ele era totalmente dependente, a sua limitação era desde quando ele nasceu. Então, e ele trazia com ele aquilo durante toda a sua vida. E eu quero fazer uma reflexão juntamente com os irmãos, que há coisas na nossa vida que nós trazemos ao longo da nossa vida, que nós insistimos em não deixar, que nós insistimos em carregar conosco, seja algum sentimento, seja alguma mania, seja algum costume, seja algum pecado. Às vezes nós costumamos a carregar certas coisas conosco, e que isso nos impede muitas vezes de ver a operação de Deus na nossa vida. Porque o conformismo leva o homem a depender de outras pessoas.
Quando você está conformado com certas coisas, você não passa a ser mais dependente de Deus, mas você começa a depender ou dos seus sentimentos, ou das suas manias, ou dos seus costumes, ou, como muitas vezes, do pecado de estimação, que muitas vezes nós achamos que é impossível de largar. Mas nessa noite eu quero dizer para os irmãos que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para Ele não há impossível. Se há alguma coisa em nós que nós precisamos largar, nesta noite o Senhor vai operar no nosso coração e nós vamos deixar isso no nome de Jesus. E meus amados, estar no conformismo, como eu havia dito, é depender totalmente das pessoas. Imagina só, aquele homem, ele vivia uma rotina. Todo dia era a mesma coisa. Qual a perspectiva que ele tinha? Praticamente que nenhuma, eu posso dizer. Porque se nós formos ver bem, rotina é algo chato, é ou não é? É ou não é? Respondam, é ou não é? É. Rotina é chato, porque é sempre a mesma coisa. Levanta, toma banho, escova os dentes, ora, toma café, leva o filho para a escola, vai para o trabalho, almoça, volta para casa, pega o filho na escola, vem, toma banho, janta, dorme. Todo dia a mesma coisa. É ou não é? Sim. E a rotina é algo que nos cansa. É algo que nos cansa. E eu fico imaginando a vida daquele homem, porque certamente ele já estava cansado daquela situação. Porque ele dependia de outras pessoas. Talvez ele não esperava viver tanto tempo, que a palavra fala um pouquinho mais para frente, que as pessoas falam assim, nossa, 40 anos aquele homem tinha, estava naquela condição. Agora os irmãos imaginam, quem depende de esmola é dia após dia, é ou não é? É sim, porque hoje a pessoa vai, pede, se ninguém dá nada, talvez ele fique com fome. Aí no outro dia ele vai lá de novo, ele pede, não, hoje eu recebi alguma coisa, hoje eu vou pelo menos almoçar. Mas eu não vou jantar. Aí no outro dia talvez ele jante e não almoce. E é assim. Talvez ele fale assim, talvez amanhã eu nem consiga sobreviver. E era essa a expectativa do homem. Trazendo para as nossas vidas, meus amados, tem muitas coisas que nos impedem de viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. Muitas coisas que matam às vezes a nossa fé. Alimentam a nossa carne, mas matam a nossa fé. Mata a nossa confiança no Senhor. Mata a alegria da salvação nas nossas vidas. Então nós não podemos ficar no conformismo. Não é uma opção. Porque se nós vivemos no conformismo, nós vamos viver sempre limitados do agir de Deus. Sempre. Porque quando Deus começar a agir, entra o conformismo e você vai falar assim, não, tem que ser da minha maneira. Tem que ser o que eu quero. Veja bem que no verso 4, no verso 3, aliás, ainda, né? No verso 2, ele era colocado à porta do templo e era colocado todos os dias para pedir esmola. Ou seja, ele sempre recebia aquilo que ele queria. Era sempre uma expectativa que alguém passasse ali e desse aquilo que ele queria. Mas no verso 4, fala assim que Pedro e João, quando iam entrar no pátio, perceberam ele. E Pedro falou para ele assim, olha para nós.
segunda lição que ele nos ensina é que, se nós cremos em Jesus, toda a nossa situação pode ser mudada. Quando Pedro falou isso para ele, não falou na intenção, olha para mim, porque eu vou poder te fazer alguma coisa, não. Quando Pedro falou para ele assim, olha para nós, Pedro estava querendo dizer para ele assim, olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que o Senhor pode fazer. Porque assim como aquele homem, Pedro também teve um encontro com Jesus. Ele foi transformado. Ele estava pescando e Jesus chegou até ele e falou assim, olha, larga tudo que você tem e segue-me, que eu vou fazer você pescador de homem. A partir daquele momento a vida dele foi transformada. Ele saiu da rotina dele, saiu do conformismo que ele vivia, para viver uma vida transformada com Jesus. Para viver um milagre. Para ver as operações e maravilhas, para ver tudo aquilo que Deus pode fazer, para viver o reino. E meus amados, nós temos que viver da mesma forma. Nós temos que crer que o Senhor nos chamou para viver uma vida maravilhosa na presença dEle. Para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso conformismo fique para trás. Nós não podemos nos conformar com pouco. Nós não podemos nos conformar com poucas coisas. Porque quando aquele homem viu que Pedro e João olharam para ele, o que ele estava esperando receber? A mesma coisa que todo mundo dava. Ele falou assim, não, eu vou receber mais umas moedinhas aqui. Mas meus amados, o que aquele homem não esperava, o que ele ia receber, é que nenhum homem poderia dar. Nem Pedro, nem João, nem ninguém poderia dar. O que ele recebeu é só Deus poderia dar para ele. Assim como nós, o que nós recebemos, só Deus pode nos dar. Só Jesus pode nos dar. Então nessa noite, receba aquilo que só Jesus pode te dar. E eu não estou falando para as coisas breves, não. Porque o que aquele homem recebeu, ninguém poderia dar. E sabe o que é que ninguém pode dar? Ninguém pode dar paz. Ninguém pode dar alegria. Ninguém pode dar milagre. Quem pode fazer isso é só Jesus. É só o Deus Criador dos céus e da terra. Então o que nós temos hoje para receber das mãos do Senhor, ninguém pode nos dar. É só o Deus Todo-Poderoso que pode nos dar. Se você está precisando de paz, Ele pode te dar paz. Se você está precisando de alegria, Ele pode alegrar o teu coração. Ah, pastor, mas Ele não pode me dar, eu estou precisando, de uma cura, de uma porta de emprego, Ele não pode dar. Pode, mas esse não é o objetivo dEle. O objetivo de Deus é te levar para o céu. O objetivo de Deus é te tirar do conformismo do pecado e fazer que você viva uma vida transformada pelo poder da palavra dEle. Nós não podemos viver conformados. Muito pelo contrário, Deus nos chamou para viver o extraordinário. Deus nos chamou para viver a plenitude da graça dEle sobre as nossas vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para, olha, você vai trabalhar hoje, numa Google. Você vai trabalhar lá com o Elon Musk. Não, não é isso não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, sabe para quê? Para estarmos com Ele todos os dias da nossa vida.
Deus nos chamou para vivermos as maravilhas da graça dele sobre nós. Foi para isso que Deus nos chamou. E aquele homem, ele estava recebendo isso. Porque quando ele olhou para Pedro e João, ele deve ter esfregado até as mãozinhas, né? Ah, é agora. Mas aí Pedro falou para ele, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos num lugar aonde nós não viemos para receber nada, porque nós já recebemos. O que nós tínhamos que receber, nós já recebemos, que foi a salvação que foi derramada sobre nós. Nós só viemos aqui para agradecer. E aquele homem, ele começou a viver de maneira maravilhosa, porque ele recebeu algo que ninguém poderia dar. Lá em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava acostumado a todo mundo dar o que ele pedia. Mas Pedro, usado através do Espírito Santo, ele deu àquele homem o que ele precisava. Aquele homem precisava de uma mudança de vida. Quantos de nós, muitas vezes nós fazemos esforços para pedir e buscar não aquilo que precisamos, mas aquilo que nós queremos. Não é verdade? Ah, eu quero tal coisa. Aí você vai jejuar, aí você vai madrugar, aí você vai orar. Aí quando você recebe, já não ora, já não jejua, já não busca. Mas quando nós buscamos aquilo que nós precisamos, e o que é que nós precisamos? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos da alegria da salvação. Nós precisamos da fé. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar. Porque Deus não vai dar o que nós queremos, mas Ele vai dar o que nós precisamos. E o que nós precisamos é da presença dEle na nossa vida. É isso que nós precisamos. Não se preocupe com as outras coisas. O que o mesmo Jesus falou para os discípulos? Ora, não estejais preocupados com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Não vê as aves do céu? Não trabalham, não fiam, não faz nada, mas Deus dá o sustento para elas. Não vê os lírios? Nem Salomão se vestiu como eles, mas Deus cuida deles. Então que dirá nós que somos filhos do Deus Altíssimo? Deus vai cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da presença de Deus conosco. É isso que nós precisamos. O que aquele homem precisava não era de mais moedas, não. Ele precisava de uma transformação na sua vida. Ele já estava conformado com as moedas que ele recebia, por quê? Com a vida que ele tinha, porque todo mundo dava a mesma coisa que ele. Mas bendito seja o nome do Senhor, que ele encontrou um homem usado por Deus, que Deus deu a ele aquilo que ele precisava, a mudança de vida, a transformação da sua vida. A terceira e última coisa
Viva uma vida transformada pelo poder de Deus. Aquele homem, ele recebeu uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Pedro chegou para ele e falou assim: olha, levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E quantas vezes nós não obedecemos uma ordem dada pelo Senhor? Quantas vezes nós achamos que é coisa da nossa cabeça? Imagina só se aquele homem não tivesse obedecido a ordem que Pedro havia dado para ele. O que ia acontecer com ele? Ele ia ficar vivendo aquela mesma vida. Mas ele, quando Pedro deu a ordem, ele atendeu prontamente. Não, eu vou levantar. E quando nós atendemos a ordem de Deus prontamente, nós vemos o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Assim como aquele homem viu o milagre acontecer na vida dele. Viva uma vida transformada. Uma vida em obediência. Viver uma vida transformada é viver uma vida em obediência. Porque agora aquele homem, ele está experimentando algo que ele nunca poderia a oportunidade de experimentar. Agora ele estava andando. A palavra fala que ele entrou para dentro do pátio do templo, andando, saltando e glorificando a Deus. A obediência gera ação imediata de Deus na vida do homem. Ele obedeceu e Deus operou. Levanta em nome de Jesus e anda. Ele levantou, a operação do poder de Deus começou, os pés se firmaram, os joelhos, e ele já começou a caminhar, entrou para dentro do pátio do templo, saltando e glorificando o nome do Senhor. Meus amados, nós podemos viver essa mesma experiência. Basta obedecer. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Isso é viver uma vida transformada. Porque agora ele não ia mais depender de homem nenhum. A dependência, o conformismo na vida dele havia cessado. Por uma transformação na vida dele. Agora ele ia experimentar as maravilhas que Deus tinha para ele. Você quer experimentar as maravilhas que Deus tem para você? Obedeça. Obedeça. Viva uma vida transformada. Porque viver na dependência de Deus, os seus olhos vão contemplar aquilo que parece impossível. Para aquele homem andar era impossível. Era impossível. E não só aos olhos dele, mas aos olhos daqueles que entravam ali no templo, que viam ele diariamente sentado ali à porta do templo. Mas quando ele entrou para dentro do pátio, as pessoas viram: nossa, mas é aquele homem. É aquele homem. Meus amados, quando o milagre acontece na nossa vida, não serve somente para nós, mas serve para aqueles que estão à nossa volta, para mostrar que Deus é poderoso, para mostrar que Deus, o nosso Deus é vivo, para mostrar que o nosso Deus opera o impossível. Não viva no conformismo. Não viva no medo. Não viva inseguro, sem ter a certeza do amanhã. Tem um louvor que nós cantamos que fala assim:
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós só podemos crer no amanhã porque Jesus Cristo está vivo e salvou nossas vidas. Mas o amanhã não é o dia de amanhã, não. O amanhã é o porvir. É a eternidade, porque nós sabemos que nós não vamos morrer eternamente, mas nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor. A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformes pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com as coisas desse mundo. Tem muitos cristãos que já se conformaram com as coisas desse mundo. Ah, é assim mesmo. Eu sempre fui assim. Lá no meu trabalho a gente chama isso de vida da Gabriela, sabia? Eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não vos conformeis com isso. Muitos cristãos estão conformados com a vida que estão vivendo. E perdoe a palavra que eu vou usar aqui. Estão vivendo uma vida miserável. Miserável. Uma vida rasa. Sendo que nós podemos viver na plenitude da graça de Deus. Sendo que nossos olhos podem contemplar as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Não viva uma vida no conformismo. Não busque o Senhor por aquilo que você quer somente. Busque o Senhor também naquilo que você precisa. Viva uma vida transformada. Para encerrar, esse homem, quando ele entrou no templo, e todo mundo viu aquela operação de maravilha, Pedro, ele pregou uma mensagem. E muitas pessoas se converteram naquele dia. Meus amados, que o milagre que aconteça na nossa vida seja para a conversão de muitas pessoas, seja para alcançar muitas vidas. Por isso viva, não viva no conformismo, viva uma vida transformada e obedeça à voz do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, vamos estar de pé.
O que você está precisando deixar? O que você está carregando há tanto tempo na sua vida que está te impedindo de ver a glória de Deus? O que está te impedindo de você viver uma vida transformada? O que está te impedindo você de ver um milagre acontecer na sua vida? É o conformismo? Você já está conformado com as coisas que têm acontecido com você? É a falta de obediência? Está duvidando muito? Nessa noite é a noite que você deixar isso aqui no altar do Senhor. De você entregar a sua vida. De você falar assim: Senhor, eu quero viver na plenitude da Tua graça. Eu quero viver uma vida transformada. Eu quero fazer igual aquele homem fez. Eu quero saltar e glorificar o Teu nome. Porque eu estou liberto. Porque eu vivo uma vida nova agora na Tua presença. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nessa hora. Fala com o Senhor. O que está te atrapalhando de você ver o agir de Deus na sua vida? Peça para Ele tirar. Ele é poderoso, Ele vai operar. Talvez você ache que já não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o Deus do impossível está aqui nessa noite para operar uma bênção no seu coração. Para que quando você sair daqui, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Ore ao Senhor nessa hora. Senhor, retira de mim todo o conformismo, Senhor. Haja no meu coração, meu Deus. Fala com o Senhor. O Senhor quer que você viva infinitamente mais. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Pai amado, nós adoramos ao Senhor. E bendizemos ao Teu nome, Senhor meu Deus. E pedimos ao Senhor, que o Senhor tome o nosso coração, Senhor. Que, Senhor, nós possamos, Senhor meu Deus, viver uma vida transformada pelo poder da Tua graça, Senhor. Que nós possamos viver na plenitude, Senhor meu Deus, do Teu poder. Para que nós possamos ser sensíveis a ouvir a Tua voz, Senhor. Para que a nossa vida, Senhor meu Deus, ela seja, Senhor meu Deus, guiada pelo Teu Santo Espírito. Para que nós, Senhor, não sejamos dependentes de homem nenhum, mas que nós sejamos dependentes somente do Senhor. Por isso, Senhor, faz-nos, Senhor, caminhar conforme a Tua boa vontade, Senhor. E que nós, de maneira nenhuma, Senhor meu Deus, nós viemos nos conformar, Senhor, com o que está ao nosso redor. Que nós não venhamos nos conformar, Senhor meu Deus, com as coisas desse mundo, com o pecado, Senhor, mas nós possamos viver uma vida transformada pela ação do poder de Jesus na nossa vida. Por isso nós oramos ao Senhor e entregamos este culto, Senhor, na Tua santa presença. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor.
pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a Tua igreja, Senhor, e sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja, podeis assentar.